de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amém? Pode se assentar. Que bom, né? Estarmos reunidos na casa do Senhor para cultuarmos e adorarmos a Deus, que Ele é digno. Vivemos numa época onde se cultua tantas coisas, né? O povo dedica tanta atenção, tanto tempo para tantas coisas, e eles veem tanto sentido nisso aí, né? Às vezes eu olho nas redes sociais, quando chega sexta-feira, o povo tudo festejando, né? A sexta-feira. Aí quando você vê qual que é o motivo da alegria do povo, você vê coisas tão banais. E quando chega o dia de se reunir na casa do Senhor, é tão bom, porque eu sei que os irmãos vão falar dos testemunhos, eles vão falar daquilo que Deus tem compartilhado, Deus tem feito nas suas vidas, né? Gente, como isso traz alegria. E ser cristão, ele tem muito disso também, né? De se alegrar com a alegria do outro. Enquanto o mundo se alegra quando eles adquirem para si, o cristão, ele se alegra quando ele recebe de Deus, e ele se alegra também quando o irmão recebe de Deus. E isso é uma bênção para mim, viu? Fico muito feliz de saber que Deus, ele tem trabalhado nessa igreja, Deus tem abençoado. A palavra que nós lemos nessa noite, né? Jesus, ele faz ali não somente, é um convite. E nós estamos vivendo num tempo, irmãos, onde as pessoas são convocadas diariamente a viver a sua vontade. As pessoas são levadas a buscar a sua vontade, a fazer aquilo que der na sua teia, aquilo que deixa eles felizes. E quando se fala de negação, de abrir mão das suas vontades, isso parece que não encaixa. Essa é uma palavra que nos dias de hoje ela é rejeitada pelo povo. O povo não consegue olhar para esse convite de Jesus e ver lógica nele, justamente por causa disso, por causa desse culto ao ser humano, por causa dessa vontade de ter todos os nossos desejos saciados. E Jesus, ele, diante dessa multidão aqui, ele faz esse convite, né? Então, a grande luta que nós, seres humanos, temos hoje, né? Ela se baseia numa guerra, principalmente contra Deus. A humanidade, ela batalha contra Deus. Se você olhar lá, o primeiro casal lá que Deus cria, Deus vai falar para eles: vocês podem comer de todas as árvores, menos do conhecimento do bem e do mal. E eles vão lá e comem. Eles deixaram de obedecer à vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. A obediência, ela é um requisito definido ali por Deus, né? Para estabelecer o relacionamento que Ele requer que os homens tenham com Ele. E a humanidade, desde o início, ela desobedeceu a Deus. Isso é uma constante. E o perigo disso acontecer, né? É que a vontade dos homens, ela sempre tende para a desobediência a Deus. E a gente vai ver que, como isso é uma coisa do homem, Deus, ele vai mostrar, até mesmo ali em Caim, né? Quando Caim, ele planeja ali matar seu irmão, ele não tinha nem matado. Deus, já conhecendo o coração de Caim, Deus fala: Caim, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Hoje, nós vivemos num tempo onde os homens conhecem a palavra de Deus, onde os homens sabem que Deus é bom. Isso eles falam de peito aberto, mas eles não entendem o que é a bondade de Deus também, né? Mas mesmo sabendo todas essas coisas, se Deus tivesse que falar para a humanidade hoje, seria essa: o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E assim como Caim, a humanidade não consegue dominar o seu desejo.
Eu creio que este ainda seja o grande dilema, não somente para o mundo lá fora, mas para os cristãos hoje. Nós sabemos que Deus estabelece regras para o relacionamento, né, entre nós e Ele, e para que isso seja possível, isso não torna Deus injusto. Deus, Ele coloca as regras dele, para você se relacionar comigo, existe a minha palavra que estabelece a forma com que eu quero que vocês se relacionem comigo. E muitas vezes os homens questionam isso, dá a impressão, eu já vi muita gente falando, dá a impressão que Deus é meio ali impositivo, ele fica querendo estabelecer, cada um busca Deus do seu jeito. Não, e vocês falam que para buscar Deus tem que ser desse jeito. Olha só, vamos colocar uma situação aqui. Aqui ninguém fuma, né? Todos crentes, amém? Glória a Deus, né? Olha só, você não deixa ninguém fumar dentro do seu carro, você não deixa ninguém fumar dentro da sua casa, por um simples motivo: você não gosta do cheiro do cigarro, e do odor que a fumaça do cigarro, ela impregna em tudo aquilo que ela toca. Gente, você sabe quando uma pessoa fumou dentro de um carro, depois de 10 anos, que vai ficar impregnado no teto do carro, no estofamento do carro, e dificilmente você vai conseguir tirar isso. E a gente acha isso justo, a gente fala, não, na minha casa não, minha casa, minhas regras, né? O meu carro não, porque eu não fumo, eu não quero. A gente acha isso justo, mas a gente acha injusto quando Deus estabelece as formas com que Ele quer que a gente estejamos na presença dEle. Não é interessante? Então, agora imagine o Deus santo, que abomina o pecado, que sempre condenou a injustiça, que pune o injusto. Ele teria que abrir mão da sua virtude para poder se relacionar com homens que não abrem mão dos seus pecados, e ainda dizem que querem estar na presença de Deus. Não é uma contradição? Aquilo que os homens não querem para si, eles querem que Deus faça por eles. Homens caídos, pecadores, depravados, eles não aceitam os erros de outros homens, mas agora eles querem que um Deus santo abra mão da sua santidade para poder os aceitar na sua presença. Aí nós vemos a hipocrisia da humanidade. Então veja que, apesar do convite de Jesus ter sido feito abertamente a muitos, porque ali se encontravam a multidão e os discípulos, né, que estavam no meio dessa multidão, existem dois públicos distintos ali naquele lugar, assim como nos dias de hoje. Veja que o mesmo convite de Jesus, ele continua sendo feito a toda a multidão. Assim como naquele momento Jesus ele se vira para a multidão e os discípulos que estavam ali e faz esse convite, ainda hoje a palavra de Deus ela tem sido pregada à multidão. E a pergunta é: quem irá querer ir após Jesus? Diante da pregação do Evangelho, quem vai querer ir após Jesus? Então veja que aqui cai a premissa do homem que ele pode ir após Jesus. A multidão ela não quer seguir a Cristo. O homem nunca quis. O homem sempre se esquivou de Deus por causa da sua situação de queda. A santidade de Deus incomoda. Ela incomoda o ímpio, o homem caído, porque tudo na vida dele afronta a santidade de Deus. E a santidade de Deus ela também incomoda o servo de Deus, porque quando nós nos deparamos com a presença de Deus, com a santidade de Deus, nós também vemos as nossas imperfeições. Eu conversava sobre isso com a irmã agora, essa semana, começo da semana, ela estava falando a respeito disso, da dificuldade que ela não se via digna ali da presença de Deus. Eu falei, mas é essa mesma a caminhada do cristão, é você olhando para Deus a cada momento e se vendo incapaz e indigno de estar na presença dEle. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai ver. Quanto mais você for trabalhado, você se aproximar de Deus, mais você vai ver que precisa ser trabalhado por Deus. Porque nós nunca chegaremos ali à santidade, ao padrão da santidade de Deus, a não ser por Cristo. Precisamos disso desesperadamente. Então,
a gente vai ver aqui que Tito 3, verso 3, ele diz: porque também nós, em outras épocas, eram insensatos, desobedientes, extraviados, servindo várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Que vida miserável! Quando nós olhamos hoje para esse mundo, nós vemos isso, mas quando eu olho para o mundo lá fora, eu lembro que eu saí de lá. E esse era o retrato do João, hoje servo de Deus. E esse é o retrato da misericórdia de Deus, não somente com a minha vida, mas para a sua vida. Porque Tito aqui está falando de nós mesmos. Nós que estávamos naquela multidão que era odiosa, que odiava uns aos outros, que eles tinham ódio no coração e odiavam os outros também. E se não fosse a misericórdia de Deus, ainda estaríamos lá. E Paulo ainda fala em 1 Coríntios 2,14, ele vai falar: ora, o homem natural ele não compreende das coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, diante do convite de Jesus, a gente vai ver que existe um público que pode atender o convite de Jesus. E quando os homens dizem, não, o homem, Deus não está fazendo um convite vago aí, Deus está chamando a todos. A questão é, quem desses todos pode responder a esse convite de Jesus? Se Deus não intervir, ninguém pode. Somente os discípulos. E aqui o evangelista ele fala, tinha a multidão e tinha os discípulos. E se você for olhar, o convite de Jesus, ele não está chamando homens para o glamour das festas, ele não está chamando os homens para o reconhecimento social, ele não está chamando nenhum homem para a vida tranquila, ali que muitos têm anunciado nos evangelhos, que tem sido pregado hoje como vontade de Deus. Mas Jesus sabia muito bem para onde ele estava caminhando e qual era o destino da sua caminhada. E aqui começa a entrar em cena o que parece loucura aos homens. Quando Paulo diz que o evangelho é loucura, é justamente assim que o mundo lá fora vê. Porque o questionamento deles está justamente ligado a isso. Eles vão perguntar: como é que pode Jesus ser Deus, ter todo o poder em suas mãos e ainda assim caminhar para a cruz? Eles ainda vão perguntar: como é que pode Deus querer que o seu filho seja crucificado? E ainda mais, como é que pode ser vontade de Deus querer que seus servos sofram? Essa não é a pergunta que nós escutamos o tempo todo? De quando o mundo é mundo e se tem o conhecimento da existência de Deus, não é esse o questionamento? Se Deus é bom, por que os servos dele têm que sofrer? Essa é a vontade de Deus? Deus quer que seus servos sofram? Esse é o questionamento que os homens levantam, né? E essa foi a alegação de toda aquela multidão que estava ali presente na crucificação de Jesus. O convite de Jesus, ele caminhava sim para a crucificação. E os homens naturais, eles não podem entender esse convite, porque eles vão questionar justamente isso que nós falamos. E isso tanto é real, que você vai ver que na crucificação de Jesus, o que esse mesmo povo fazia? Eles passavam ao longe, balançavam sua cabeça em um gesto de reprovação e diziam: uai, se é filho de Deus, desce daí. Não é isso que você alegou, Jesus? Que tu é o filho de Deus? É essa a vontade de Deus para você? Uai, se você é filho de Deus, Deus não vai querer que você esteja nessa cruz. Se essa é a vontade, se você é servo de Deus, Deus não vai querer que você sofra. Então, você pega e desce da cruz, Jesus, aí todo mundo vai acreditar que você é filho de Deus. Então, você, servo de Deus, clame a Deus, dê ordem a essa enfermidade e ela vai sair de ti. Então, todo mundo vai saber que você é servo de Deus. Não é isso o questionamento que nós vemos o tempo todo? O que mudou da época de Jesus até hoje? Nada. O que mudou é só o nome da multidão, dos componentes da multidão, mas o povo continua com a mesma incredulidade.
os homens continuam com a mesma afronta que eles têm para com Deus. A multidão daquela época, eles pensavam do mesmo jeito que os homens de hoje, porque eles não conhecem a vontade de Deus. Essa é a grande verdade. Por que nós vemos tanta gente questionando o sofrimento? Por que nós vemos tanta gente questionando ali o cristianismo, a renúncia? Justamente porque eles não conhecem a vontade de Deus. E eles acabam falando com as suas próprias premissas. Bom, se Deus é bom, se Deus é bom, Ele não quer que os seus filhos sofram, porque eu sou pai e eu não quero que os meus filhos sofram. Não é esquisito? Jesus falou que só tem um bom, que é Deus. Então a minha bondade, ela não serve de referencial para mim poder julgar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. O único que pode estabelecer o que é bom e o que é mal é aquele que é bom. E Jesus falou, é Deus. E esse povo não conhece a vontade de Deus e não conhece o Deus que estabeleceu essa vontade. E quando eles partem dessas premissas, a gente teria que olhar lá em Isaías 53:10, que ele diz: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazê-lo sofrer. E quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, se você ler isso para os homens egoístas do tempo que nós estamos vivendo, eles vão cair de costas. Eles vão falar, não, isso não. Isso aí foi Isaías que falou, isso não foi Deus, não. Eles vão ter que correr, porque aqui mostra qual que é a vontade de Deus. Aqui mostra aonde culminaria o convite que Jesus fez para aqueles homens, na cruz, aonde ele seria esmagado por Deus, pelo pecado. Agora, o que os homens não conseguem entender é o motivo disso acontecer, porque esse mesmo versículo ele fala, ele vai entregar sua alma pelo pecado. O que a humanidade entende de pecado hoje? O que a humanidade entende de santidade? Eles entendem de pecado porque são pecadores contumazes, mas de santidade não. E Deus, que é santo, Ele está entregando seu Filho agora pelo pecado, como oferta pelo pecado, e isso vai trazer alegria, porque Jesus vai ver a sua posteridade, Ele vai ver o resultado do seu penoso trabalho. E essa era a vontade de Deus. E os homens dizem, não, Deus não quer. Não, a palavra de Deus diz que Deus quer. E ainda João 12:27, Jesus diz, agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Deus confirmando, essa é a minha vontade. A vontade de Deus era que Cristo fosse esmagado naquela cruz. Na cruz, humanamente olhando, o espetáculo, aquela carnificina esquisita, os que queriam que Jesus fosse crucificado, batendo palmas, sorrindo, se regozijando em sua impiedade, e os discípulos de Jesus ali abatidos, humanamente, mas Cristo sendo esmagado ali de forma muito mais terrível espiritualmente, aonde ele era separado plenamente ali da presença de Deus, coisa que ele sempre teve. Jesus sabia claramente a vontade de Deus e se submeteu a ela, mesmo que isso culminasse na cruz. O convite de Jesus ele é diferente do evangelho pregado na atualidade, aonde se fala em prosperidade, mas só quem prospera é os líderes. Os líderes da teologia da prosperidade, em 90% eles pregam a prosperidade, mas quem prospera são eles, e as igrejas não, os membros das igrejas não.
Jesus ele está falando aqui, segue-me tome sua cruz e segue-me, mas ele vai para a cruz e morre. Agora você já viu que, a gente sabe que no decorrer da história muitos foram crucificados, foram martirizados, mas a maior parte dos cristãos não. Aqui o líder, ele foi para a cruz, ele fez o convite, ele foi, mas seus servos foram livres, né? Não é diferente do que nós vemos? Aqui, Jesus ele convida seus discípulos para uma caminhada de renúncia, e abrir mão das suas vontades para fazer a vontade daquele que o enviou. Jesus ele vai dizer em João 4,34 ali, quando questionado ali a respeito de comer, né? Jesus ele fala, olha, eu nem com fome, nem com comida eu estou preocupado, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Enquanto os homens estavam preocupados ali com aquele momento, o momento da fome, e estamos falando dos discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus. Jesus ele está falando, gente, existe tanta coisa acontecendo que vocês não veem, que vocês não contemplam, que vocês não podem enxergar, mas o que me satisfaz, o que me preenche é justamente isso, é fazer a vontade daquele que me enviou. E não somente fazer a vontade, poderia somente parar aqui, não, eu já fiz sua vontade, viu pai, de agora para frente eu vou viver minha vida. Não é assim que muitos cristãos fazem? Senhor, hoje eu já fui crente até meio-dia, agora à tarde eu vou trabalhar, aí eu vou ter que passar uns orçamentos injustos, eu vou ter que... Irmãos, como nós corremos o risco. Jesus ele fala, e completar a sua obra. Talvez aqui, irmãos, a gente não consiga acompanhar ali o que é o Cristo. Porque ir para a cruz, como nós dizemos, muitos foram. Você vai pegar ali os próximos 300 e poucos anos do cristianismo, quantos cristãos foram crucificados? Quantos morreram das formas mais terríveis? Ali, e eles morriam, eles seguiram a Cristo e foram até a morte. E isso aí não os incomodou, né? Mas olha só, existe um desafio para mim e para você como cristão, que é esse aqui. Talvez o convite de Jesus para a sua vida não seja você morrer numa cruz. Não tem cruz mais, né? Mas o convite de Jesus, ele é você renunciar, negar a si mesmo. E isso, como eu disse, não é só, Jesus, eu já me neguei até meio-dia e agora para tarde eu vou fazer um pouquinho da minha vontade. O convite de Jesus é uma vida de renúncia, uma vida de negação para Deus. Porque a obra de Jesus Cristo, muitas vezes a gente imagina ali, o ministério de Jesus, ali Jesus aparece em seu ministério, ali e 3 anos, e aí vai, morre na cruz, Jesus foi aquilo ali. O povo resume Jesus nesses 3 anos, só que eles se esquecem de toda uma vida de santidade na presença de Deus. Porque quando João Batista ele vê Jesus indo ser batizado, ele fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque João Batista vivia no contexto onde os homens levavam o cordeiro para ser sacrificado pelos seus pecados. Mas eles sempre tinham que estar levando o cordeiro para sacrificar por causa dos seus pecados, porque esse cordeiro ele era temporário, ele não tinha a capacidade de tirar o pecado do homem. Mas quando João Batista contempla Jesus, ele autentica essa vida de Jesus. Fala, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso mostrando que Jesus ele é perfeito, ele é aquele que cumpre a vontade de Deus, não somente em seu ministério até a culminação da sua morte, mas ele é aquele que vive uma vida de entrega e renúncia para Deus. Isso tanto é verdade que você vai ver que Jesus, com todo o poder,
com toda a autoridade, quando tentado pelo diabo, ele não transforma a pedra em pão. Ele podia fazer os pão, podia fazer churrasco, podia fazer o que ele quisesse ali naquele deserto, mas ele falou: não, nesse momento é momento de mortificação da minha carne e adoração a Deus. Nisso aqui, essa é a vontade de Deus para esse momento. Então, glória a Deus pela vontade bendita dele na minha vida. Agora, olha só, nós temos essas oportunidades, né? Muitas vezes essas oportunidades elas têm batido na nossa porta. Ali, como eu falei brincando aqui a questão dos orçamentos, existe essa possibilidade. Eu trabalho numa área muito complicada, que quando se fala de oficina, o povo fica todo arrepiado, né? Que existe muitas oficinas problemáticas, né? E existe muita oficina problemática, muito mecânico mais problemático ainda, né? Misericórdia. A oficina sem o mecânico dentro é uma bênção, tá? Geralmente é o mecânico, estamos falando de gente. E, irmãos, nós temos que cuidar. Eu estou falando da oficina, mas em cada setor nós conseguimos sermos injustos em nossas atitudes. E conseguimos também olhar para Jesus e falar: Jesus, eu estou caminhando para a minha cruz, tá? E Jesus, ele pergunta: mas você já se negou? Porque a morte de um pecador não tem valor perante Deus. O sacrifício do pecador não tem validade, não tem sentido diante de Deus, porque ele vai ser apenas mais um que está morrendo e caminhando a passos largos para a condenação eterna. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus não quer sacrifício, mas Ele quer obediência, é justamente isso. É esse o sacrifício que nós fazemos para Deus. É uma vida de obediência e dedicação à santa vontade de Deus. E aí a gente vê os cristãos reclamando: ah, Senhor, eu estou tomando a minha cruz, aquele marido meu, aquela esposa minha, esse filho problemático, esse trabalho que me... né? A gente liga esses percalços da vida com a cruz, mas não é, a sua esposa é uma bênção. Não, irmão Marcelo? A esposa estava lá em tratamento e o irmão Marcelo estava aqui glorificando a Deus. Ó, Senhor, faz a obra, o milagre na vida da minha esposa, e eu estou aqui esperando. Eu não posso estar lá, mas eu estou aqui glorificando a Deus. E isso que ele fez, irmã, isso foi bênção de Deus. Isso é o retrato de um esposo cristão. É trabalhar, prover na sua casa, cuidar da sua esposa. O que muitas vezes o mundo, ele pode olhar e falar: não, mas não é certo. Deus estava: eu quero você aqui, você vai trabalhar, você vai prover, você vai filmar, fazer uma live aí para sua esposa, para ela ser fortificada lá, naquele lugar. E ele estava cultuando a Deus ali na sua vida. E talvez esse é o sacrifício que nós não queremos fazer. Muitas vezes nós vemos os cristãos até falar: ah, não, depois que Jesus vier, que arrebatar a sua igreja, aí aquele que derramar o seu sangue vai ser salvo. Verdade mesmo? Ai, meu Deus. Que sangue que nos limpa do pecado. Pessoas que não viveram a vida de obediência, que não amaram a Cristo, porque só obedece a Deus quem ama a Deus. Só é possível obedecer e fazer a vontade de Deus aquele que ama a Deus. Só pode amar a Deus aquele em que Ele colocou ali o seu Santo Espírito em sua vida, aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. O mundo não pode, por mais que eles façam as boas obras que eles acham que parecem ser boas diante de Deus, Deus não está recebendo. Aqui entra a diferença entre uma parte dos ouvintes, né, da palavra de Deus, e dos discípulos. O discípulo, ele é um seguidor ele é alguém que confia e acredita em um mestre e segue as suas palavras e o exemplo desse mestre. O autor, ele fala: tinha a multidão e tinha os discípulos. A multidão, quando teve oportunidade, estava lá balançando a cabeça, condenando a Jesus. Os discípulos,
eles seguiram o seu mestre. E diferente daquela multidão, né, que estava reprovando Jesus, os discípulos de Jesus, eles aceitaram esse convite, começando em Estevão, que foi apedrejado, os apóstolos que foram martirizados, até os dias de hoje, irmãos. Alguns irmãos ainda, eles são martirizados, né? Não é nossa realidade, mas sabemos que é uma realidade em alguns lugares, né? E para esses irmãos, esse convite de Jesus, ele é precioso, e eles estão seguindo o mesmo caminho, alguns acabando realmente no martírio, e outros apenas vivendo e testemunhando que são discípulos de Jesus e fiéis à sua palavra. Se você não for morrer por Jesus aqui, viva para Ele. É bem mais fácil. Se você não tem oportunidade de morrer, viva. Porque a morte de Cristo foi por causa de nós. A morte que estava proposta ali para nós por causa dos nossos pecados, que culminava na condenação eterna, Cristo morreu. Mas agora, a vida de Cristo, de santidade e dedicação a Deus, esta é a proposta de Deus para nós, seus servos. E muitos são os convites anunciados em nosso tempo, muitas são as ofertas, algumas delas até camufladas de evangelho, que vai se adequar às necessidades e ambições daqueles que a ouvem. Paulo falou para Timóteo que nos últimos tempos, né, virão aqueles que não vão suportar a sã doutrina e vão fazer mestre para si mesmos. Isso já chegou, estamos vendo isso aí todo dia, né? O Cleilson mais do que eu, porque acho que ele, eu não sei se é porque ele é pastor, o pastor da igreja, ele tem que estar esperto com essa bodaiada que está solta por aí, né? Os hereges. Mas eu fico encabulado, eu falo, pastor do céu, como que você consegue? Eu prefiro ir lá no blog, lá no Teolatria, eu prefiro ir lá no canal do pastor lá e ouvir uma pregação ali dos irmãos. Mas glória a Deus, porque nós temos um pastor que está atento, né? Uma das funções dos pastores é estar atentos aos lobos que estão rodeando. E este é o real motivo dos homens daquele tempo não crerem em Jesus, e esse é o motivo dos homens da atualidade também não crerem no Evangelho de Jesus. Apesar de todos estarem na multidão onde o Evangelho é anunciado, somente os discípulos podem ouvir. 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo vai falar, nos quais o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e a glória do Cristo, o qual é a imagem de Deus. Os homens desse mundo, eles continuam cegos pelo Deus desse século, pelas suas cobiças, pelo seu estado de queda. E Efésios 4:18 ainda diz, eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Eu creio que não encontraria palavras mais claras para poder descrever o estado em que vive a humanidade. Paulo, ele foi cirúrgico. É isso aqui. E por causa desse estado de morte, de endurecimento de coração, que eles procuram um mestre para si mesmos, porque eles não suportam a Deus. A santidade de Deus, a palavra de Deus incomoda. Essa não é uma capacidade humana, mas uma iniciativa divina, porque nós não temos glória nisso também, tá? Estamos aqui pela graça de Deus, né? Enquanto a multidão jazer em seus pecados, não poderá ouvir. Enquanto Deus não reviver o homem morto, este não poderá ouvir sua voz. Mas nós, servos de Deus, né? Efésios 1:18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Estávamos naquela multidão, Deus nos fez discípulos. Uma vez discípulo, esse estado de morte que nós vimos aqui, agora já não existe mais, mas agora existe sim.
a luz de Deus que iluminou os nossos olhos, para que nós pudéssemos agora contemplar a riqueza da glória de Deus. Calvino, a respeito dessa negação, ele vai falar, a autonegação não era apenas um flagelo do corpo ou deixar de fazer certas coisas. A verdadeira negação do eu vai muito além desses procedimentos superficiais. A base da negação do eu é uma questão de posse. Quem realmente está no controle de minha vida? Deus ou eu? Para Calvino, a resposta egoísta era inaceitável. O verdadeiro dono de cada pessoa é o Deus que o criou, sustenta e o redime. Olha o que é o entendimento de um servo de Deus. Quem que está no governo da sua vida? Porque Calvino está falando, você está achando que negação é você falar, eu não gosto de jiló, então não vou comer jiló? Eu gosto de carne, mas eu vou ficar uma semana sem comer carne. Calvino está falando, essas coisas são superficiais. É isso aí que você está chamando de negação? De se negar para com Deus? Calvino está falando, isso é superficial. Ele está falando, quem que está no controle da sua vida? É você? Ou é Deus? Aqui a gente vai saber se estamos realmente nos negando. Porque isso é o que a palavra de Deus tem feito com a gente cada dia. Ela nos confronta, João, você está errado. E aqui, sim, eu tenho que olhar e reconhecer, Senhor, Tu está no controle da minha vida. A minha vida está guardada com Cristo. Então, bendita seja a sua vontade na minha vida. O negar a si mesmo implica não somente em uma única decisão, mas ele se torna uma forma de vida e busca de relacionamento com Deus e sua vontade. Para o cristão começa no dia em que que Deus nos reviveu, e agora continua como forma de amor e gratidão, reconhecendo que essa vida que nós temos agora, ela não somente está guardada, mas ela pertence a Cristo. O convite de Jesus aos homens parece loucura porque eles não podem contemplar as promessas de Deus, porque estão apegados aos seus olhos e aos seus desejos. O discípulo de Jesus também pode ver que existem obstáculos nesse convite, porque às vezes o povo acha assim, não, a religião é o ópio do povo, né? O cara vira cristão, ele fica cego, não entende mais nada? Não, não é isso. Deus não tira o entendimento do homem, mas Deus ilumina seus olhos. O cristão, ele não é nenhum idiota, ele sabe. Jesus falou, ele fala para os discípulos, eu vou enviar vocês como cordeiros no meio de lobos. Vocês vão como ovelhas no meio de lobos. E os discípulos entenderam. E o cristão, ele também não é diferente. Nós entendemos as implicações de seguir a Jesus Cristo, sabemos que o chamado de Jesus Cristo, o chamado de Deus à sua presença, o chamado de Deus a caminhar na sua vontade, ele vai trazer implicações para as nossas vidas, nós sabemos disso. Mas o que vai mudar é que nós temos agora o conhecimento que essa vida de renúncia, ela nos levará muito mais ao conhecimento daquele que nos salvou, e os nossos olhos eles estarão fixados na eternidade. Nada nesse mundo poderá oferecer alguma coisa que vai chegar perto das promessas de Deus. É justamente por isso, porque o mundo ele olha para, ele faz esse cálculo, né? Ele vai fazer um cálculo, e o cálculo que ele faz ele vai dizer assim, o Evangelho é um ponto de referência que ele traz a Cristo. Cristo é o ponto de referência ali dentro do Evangelho. E aí assim, vai depender de como cada um vê a Cristo. O mundo lá fora vê a Cristo como? Um bom mestre, um homem que viveu uma vida justa e morreu para dar um exemplo. Aí eles falam, mas diante disso aí, vale a pena morrer? Não. Então eles vivem suas vontades.
Porque é assim que o mundo lá fora vê a Jesus Cristo, como um homem que viveu e fez tudo certinho, mas morreu. Injustamente, mas morreu. E eles vão falar, mas ele foi condenado com injustiça, mesmo tendo sido bom, então eu não vou ser bom porque não compensa. Essa é a lógica humana. Agora, o homem que é regenerado por Deus, o discípulo de Jesus, ele vai ver muito além disso. Ele vai ver que Cristo, naquela cruz não está acontecendo somente a morte de Cristo, mas está acontecendo a remissão dos seus pecados. A conta que pesava contra nós, ela foi cravada também naquela cruz, e agora já não existe mais condenação para nós, porque estamos em Cristo Jesus. E para mim, agora, esse é o anúncio de evangelho, esse Cristo do evangelho para mim, ele é maior do que qualquer coisa. Então quando eu olhar para Cristo e olhar para qualquer oferenda do mundo, eu vou falar, não vale a pena. É como nós estamos olhando. A multidão olha para Jesus e o vê como um exemplo. Nós olhamos para Jesus e o vemos como nosso Senhor. Salmo 16, verso 11, ele diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É por isso que o cristão se alegra em viver uma vida para Deus. Para o cristão, Jesus, ele terá o tamanho da eternidade e será mais precioso do que qualquer coisa. Logo, segui-lo será motivo de alegria, independente daquilo que os seus olhos contemplem nesse mundo. É isso que Jesus diz na parábola do tesouro escondido. Jesus vai falar, olha, tinha um trabalhador trabalhando no campo e ele encontra ali um tesouro. E diante daquele tesouro ele vai abrir mão de tudo que ele tem para poder adquirir aquele campo e ficar com aquele tesouro. Ele olhou e falou, cara, eu tenho muitas coisas, mas eu vou vender tudo porque isso aqui é muito maior. Ele está fazendo uma comparação de valores, ele fala, olha, esse tesouro é maior do que tudo que eu tenho, então eu vou abrir mão de tudo para ficar com ele. Para o cristão, Cristo é esse tesouro. E o convite de Deus é, abra mão de tudo que você tem para ficar com Cristo. O chamado de Jesus para seguir Ele continua ecoando até hoje. E a pergunta para mim e para você é, estamos dispostos a abrir mão de tudo e renunciar ao nosso eu, ainda que tudo esteja contra a nossa decisão? Jesus, ele fala, negue-se a si mesmo, renuncia às suas vontades. Estamos dispostos realmente a fazer isso por causa de Jesus? Ou só em algumas coisas? A segunda pergunta seria, existe sinceridade quando dizemos que abrimos mão de tudo por Jesus? Ou algumas coisas ainda nos prendem a este mundo? Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, né? E que nós estejamos verdadeiramente no meio dos discípulos. Já fizemos parte da multidão. Foi um tempo de tristeza, de penúria e de afronta a Deus. Mas agora Deus te fez discípulo. Então, se alegre. Eu não sei o que Cristo está pedindo para você renunciar. Eu não sei aonde que você vai glorificar a Deus, né? Se é no martírio, se é numa vida sossegada. Deus abençoe que seja. Mas Cristo ainda continua olhando para você e falando, existe coisas na sua vida que precisam ser renunciadas. E que Deus nos fortaleça, a que nós venhamos abrir mão mesmo, nesse tempo que nós estamos vivendo, de apego ao nosso eu, e abrirmos mão de tudo para que venhamos ficarmos com Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar.